Bom dia, o meu nome é Roger Correa, eu sou consultor financeiro aqui nos Estados Unidos há 18 anos. Hoje eu gostaria de passar um pouco para vocês a minha trajetória. Nós estamos numa sequência de vídeos que estão sendo gravados, onde eu vou estar trabalhando com vocês em toda essa estrutura de planejamento financeiro. O que é um planejamento financeiro, o que é um planejamento sucessório, um planejamento de herança. Eu vou trazer também um pouco da cultura americana para a nossa comunidade. Nós, brasileiros, precisamos entender um pouco mais por que os Estados Unidos, e nunca de uma forma pejorativa ou de uma forma taxativa, mas aonde que os Estados Unidos se diferem muito do que nós brasileiros aprendemos. E de 1999 para cá, 18 anos se passaram. Fiz dos Estados Unidos a minha casa, morei em Nova York por 12 anos e agora resido na Flórida por quase 6 anos. A minha formação acadêmica é na área de economia, sou formado pela PUC em São Paulo e eu tive, de novo, a oportunidade de entender por que a cultura americana, essa indústria de planejamento financeiro, é uma indústria muito grande e muito forte. Em 2001, eu entrei para a indústria financeira e tive a oportunidade de passar por algumas seguradoras, como a Guardian, a New York Life e a AXA. E pude, dentro desses 16 anos de carreira, entender, de novo, o porquê que o americano planeja tanto. O que tem por trás de toda essa estrutura. E eu tive a felicidade de conhecer uma família, na época em New Jersey, uma família extremamente afluente, com muitos recursos, que eram donos de boa parte de New Jersey na época, mas também uma família muito humilde, uma família muito simples. E o Sr. Frank, por muitos anos, foi um grande mentor para mim. Eu pude entender por que um brasileiro tem patrimônio no Brasil, tem dificuldade de planejar para 30, 40, 50 anos à frente, comparado com o que eu vi com a família do Sr. Frank, que era uma família, de novo, extremamente rica, mas ao mesmo tempo uma família extremamente planejada. O Sr. Frank teve a oportunidade de não só cuidar dos filhos, mas dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos. Então essa estrutura, para mim, foi um choque cultural muito grande. Lembrando que no Brasil, a nossa cultura, vários planos econômicos, uma inflação galopante na época, de 80% ao mês, impedia ou impede que o brasileiro tenha essa visão de longo prazo. Então, de novo, que a minha função na estrutura de planejamento financeiro é trazer um pouco desses conceitos americanos para a nossa comunidade brasileira. O que funciona, o que não funciona. E eu sempre gosto de trazer exemplos como famílias Rockefeller, Vanderbilt, que são famílias extremamente tradicionais. Por exemplo, se olharmos a família Rockefeller, as origens dessa família vão com John Rockefeller em 1870, ou seja, uma família que em meados de 1900 acumulou $1 bilhão em patrimônio, o que seria hoje o equivalente a 40, 50 bilhões. E eu pude estudar um pouco da família Rockefeller e entender não só o que foi construído, mas também esse legado de longo prazo. Hoje, praticamente 170 anos depois, a família Rockefeller tem 174 herdeiros. E a estrutura patrimonial dessa família foi feito o que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de uma eternização patrimonial. Todas as próximas gerações futuras vão continuar usufruindo de algo que foi criado em 1870, que foi originado em 1870. A minha função dentro desse complexo chamado planejamento financeiro é trazer um pouco desses conceitos para a nossa cultura brasileira. O que eu vejo, e de novo, nunca no aspecto pejorativo, o americano, quanto maior o patrimônio que ele tem, maior a estrutura que se é criada. Essa estrutura de planejamento, essa estrutura de transferência de uma geração para outra, ou até mesmo na estrutura básica. Antes de se acumular patrimônio, o americano já pensa em todos esses componentes que é proteção, acúmulo e eventualmente distribuição. É muito comum, quando eu menciono estruturas que nós já desenvolvemos e já criamos aqui nos Estados Unidos, as pessoas olham para mim e falam: Roger, eu não consigo planejar 10 anos à frente,
você está me mostrando estruturas para 100 anos, 200 anos, 300 anos. Então, ao longo dos próximos vídeos, o que eu quero passar para vocês, em maiores detalhes, é um pouco de como tudo isso funciona. Como que a gente consegue, em estruturas básicas, montarmos um planejamento voltado ao longo prazo. Quais os benefícios de efetuarmos um planejamento como esse? Aonde que os filhos se beneficiariam? Os netos, os bisnetos, e aquelas famílias onde o pai é o empresário, 2 ou 3 filhos são os herdeiros, aí ele tem um filho que trabalha no negócio, e ele tem 2 filhos que não têm absolutamente nada a ver com o negócio. Como que se cria uma estrutura de sucessão patrimonial em um caso como esse? Vou passar ainda para vocês um pouco dessa estrutura, né, que eu venho mencionando, que se chama Dynasty Trust. O que é uma trust de dinastia? O que é um legado ou um banco familiar, como no exemplo Rockefeller que eu mencionei, onde nós conseguimos não só proteger os filhos, como os netos, os bisnetos e várias gerações à frente. Na Flórida, por exemplo, que é um estado muito bom para esse tipo de estrutura, nós conseguimos desenvolver bancos familiares para até 360 anos. Em estados como South Dakota, que é um estado, na realidade, o melhor estado americano para estruturas como essa é uma estrutura que se pode ser criada de forma perpétua. Então fica aqui a minha mensagem para vocês, acompanhem os meus próximos vídeos, acompanhem a minha website, né, www.rogercorrea.com.br, onde eu estarei colocando vários vídeos explicativos, estarei colocando conteúdo de tudo isso que eu venho falando, principalmente dessas estruturas futuras, onde fica a mensagem para nós brasileiros. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no meu canal. Aguarde, porque muito mais informações estão chegando. Obrigado.